Santo Agostinho, Confissões. 277 Livro 8º A Conversão. Simpliciano. A conversão de Vitorino, suas dificuldades e alegrias. A luta na conversão, as duas vontades. A exposição de Ponticiano. A conversão de Santo Agostinho, de Alípio e a alegria de Santa Mônica. Underline, 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 underline 01 da Pérola Preciosa. Fazei, ó meu Deus, que eu recorde e confesse em ação de graças, as vossas misericórdias para comigo. Permiti que os meus ossos sejam penetrados pelo vosso amor e digam, Senhor, quem é semelhante a vós? 363. Rompe estes os meus grilhões e ofertar-vos-ei um sacrifício de louvor 364. Narrarei como os rompestes e todos os que vos adoram exclamarão, bendito seja o Senhor no céu e na terra. O seu nome é grande e admirável 365. As vossas palavras tinham-se gravado no íntimo do meu coração. Vós cercáveis-me de todos os lados. Tinha 363 Salmo 34, 10. 364 Salmo 115, 16. 365 Salmo 75, 2. Santo Agostinho, Confissões. 278 Certeza de que a vossa vida era eterna, apesar de só a ter visto em enigma e como num espelho 366. Toda a dúvida sobre a substância incorruptível me fora resolvida, ao ver que dela provém toda a substância. Desejava, não digo estar mais certo de vós, mas mais firme em vós. Tudo vacilava, porém, na minha vida temporal e o meu coração precisava ser limpo do antigo fermento 367. O verdadeiro caminho, que é o Salvador, me encantava, mas ainda me repugnava enveredar por seus estreitos desfiladeiros. Inspirastes-me então a ideia, que, no meu concito, julguei boa, de ir falar com Simpliciano 368, que eu tinha por um bom servo vosso e em quem brilhava a vossa graça. Ouvirá dizer, além disto, que desde a juventude vivia devotadamente para vós. Com efeito, já envelhecera e então uma longa idade, seguira sempre, com zelo ardente, o vosso caminho. Devia ser uma pessoa muito experimentada e instruída. Assim era, na verdade. Queria, por isto, falar com ele das minhas inquietações, para que me descobrisse o modo de uma alma agitada como a minha adiantar no vosso caminho. 366 1 Coríntios 13, 12. 367 1 Coríntios 5, 7. 368 Simpliciano sucedeu, mais tarde, a Santo Ambrósio no Bispado de Milão em 397. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 279 Via cheia a igreja. Uns caminhavam de uma maneira, outros de outra. Desagradava-me a vida que levava no mundo. Era para mim de grande peso, agora que as paixões e a esperança de honrarias e dinheiro já não me animavam, como de ordinário, a sofrer tão pesada servidão. Sim, tudo isto já não me deleitava, em vista da vossa doçura e da beleza da vossa casa, que amei. Mas ainda estava tenazmente ligado à mulher. É certo que o apóstolo 369 não me proibia casar, não obstante exortar-me a um estado melhor, porque queria ardentemente que todos os homens fossem como ele. Eu, porém, demasiado fraco, escolhi o lugar mais aprazível. Era só por isto que vivia de hesitações em tudo mais, lânguido e enfermo por causa das preocupações enervantes, porque, parecendo coagido a me entregar à vida conjugal, me via também obrigado a me incumbir de novas obrigações que não queria suportar. Ouvirá, da boca da verdade, que existiam eunucos que a si próprios se mutilaram por amor ao Ruaíno dos 369 São Paulo. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 280 Céus. Mas ela acrescenta, quem pode compreender, coeme apreenda 370. São vãs, por certo, todas as pessoas em quem não se acha a ciência de Deus e que, pelos bens visíveis, não se agregaram a conhecer aquele que é 371. Mas já não me encontrava naquela vaidade. O lá ultrapassará
pelo testemunho de todas as criaturas, ó Criador nosso, encontrar a vós e ao vosso Verbo, que, juntamente convosco, é Deus, um só Deus, por quem tudo criastes. Há outra espécie de ímpios, que, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram nem lhe renderam graças 372. Tinha também caído neste pecado. A vossa destra, porém, me amparou 373, e depois de me arrancardes de lá, colocastes-me onde me restabelecesse, dizendo ao ser humano, a piedade é sabedoria 374, não queirais parecer sábios, porque os que se dizem sábios se tornam insensatos 375. 370 Mateus 19, 12. 371 Sabedoria 13, 1. 372 Romanos 1, 21. 373 Salmo 17, 36. 374 Jó 28, 28. 375 Romanos 1, 22. Santo Agostinho, Confissões. 281 Já encontrara a pérola preciosa 376 que devia comprar, depois de vender tudo o que possuía. Mas duvidava ainda. Underline, 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 underline 02 A conversão de Vitorino. Dirigi-me, portanto, a Simpliciano, que, na concessão da graça, era pai do bispo Ambrósio 377. E, na verdade este o amava como a um pai. Narrei-lhe os labirintos do meu erro. Quando, porém, lhe disse que tinha lido os livros platônicos vertidos para o latim por Vitorino, outrora retórico em Roma e de quem ouvirá dizer ter morrido cristão, Simpliciano deu-me os parabéns por não ter caído nos escritos dos outros filósofos, cheios de falácias e enganos, segundo os elementos do mundo 378. As obras platônicas sugerem, de todos os modos, Deus e o seu Verbo. 376 Mateus 13, 45. 377 São Simpliciano fora de Roma a Milão para instruir Santo Ambrósio na Sagrada Escritura e dirigi-lo espiritualmente. Este sacerdote, muito instruído, foi o sucessor de Santo Ambrósio. N.D.T. 378 Colossenses 2, 8. Santo Agostinho, Confissões. 282 Em seguida, para me exorta a humildade de Cristo, escondida aos sábios e revelada aos pequeninos 379, falou de Vitorino, a quem conhecer intimamente, quando estava em Roma. Não guardarei silêncio sobre o que me contou dele, porque encerra grande louvor, que só a vossa graça se deve atribuir. Vitorino não teve vergonha de se fazer servo do vosso só Cristo e criancinha na vossa fonte 380, sujeitando o PS coço ao jugo da humildade, dobrando a fronte sob o opróbrio da cruz, ele, o célebre e doutíssimo ancião, perito em todas as artes liberais, leitor e crítico de tantas obras filosóficas, preceptor de tantos senadores ilustres, ele, que, pelo seu insigne e notável magistério, merecer e aceitar a honra que os cidadãos deste mundo têm por mais excelsa, uma estátua no foro romano. Ele, até a idade o adorador dos ídolos e o coparticipante dos ritos sacrílegos, com que então quase toda a nobreza romana, apaixonada, inspirava ao povo o culto de Osíris 381, de 379 Mateus 11, 25. 380 refere-se ao sacramento do batismo. N.D.T. 381 Divindade suprema da mitologia egípcia, que, juntamente com Ísis, sua esposa e Horus, seu filho, constituía uma trindade familiar. Segundo a lenda, Osíris, deus do Nilo e da vegetação, foi assassinado por Sete, o deus do deserto e ressuscitado por sua esposa, Ísis, a deusa da terra fértil. Horus matou a Sete, para vingar o pai. Os egípcios representavam os deuses por figuras de animais e por figuras humanas com cabeça de animal. Adoravam o crocodilo, o gato, o leão, o escaravelho, o falcão, o boi, a ibis etc. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 283 Monstros, de deuses de todo gênero e até do ladrador Anubis 382, monstros que outrora pegaram em armas contra Netuno, Vênus e Minerva 383, a quem Roma fazia súplicas, depois de tê-los vencido,
Ele, enfim, o velho Vitorino, que por tantos anos defenderá esses deuses com aterradora eloquência. Ó Senhor, Senhor, que inclinastes os céus e de lá descestes, que tocastes os montes e eles fumegaram 384, como pudestes insinuar-vos naquele coração? Vitorino, afirmou-me Simpliciano, lia a Sagrada e a Escritura, perscrutava e investigava ansiosamente a verdade na literatura cristã. Dizia Simpliciano, não é celaras, mas na intimidade familiarmente, sabes que já sou cristão. E aquele lhe respondia, não acreditarei em ti nem te contarei entre os cristãos enquanto não te vir na igreja de Cristo. Vitorino sorria, dizendo, portanto, são as paredes da igreja que nos fazem cristãos. 382 divindade egípcia que, segundo a mitologia, embalsamou o cadáver do deus Osíris. É Héries sentado sobre o corpo de homem e cabeça de chacal, que os gregos e Virgílio confundiram com um cão a ladrar. Camões se refere a ele nos Lusíadas, 7ª, 48. N do T, 383 Virgílio. Eneida 8ª, 698.384 Salmo 143, 5. Santo Agostinho, Confissões. 284 repetia muitas vezes que já era cristão. Simpliciano lhe respondia com a mesma frase e Vitorino de novo repetia o gracejo das paredes. Este temia ofender os amigos, soberbos adorado reis dos demônios, por julgar que, do cimo das suas dignidades babilônicas e mundanas, como do alto de cedros do Líbano que o Senhor ainda não abatera, haviam de ruir sobre ele pesadas perseguições. Mas depois que retirou força na leitura e oração, temeu ser negado por Cristo, na presença dos santos a N. Jois, se receasse confessá-lo perante as pessoas 385. Imaginou-se réu de grande crime por se envergonhar dos sacramentos de humildade do vosso verbo e não corar com as sacrílegas adorações dos soberbos demônios, as quais, como soberbo imitador, aceitara. Teve pejô da vaidade e corou à vista da verdade. De súbito e inesperadamente disse a Simpliciano, como este me contou, vamos à igreja. Quero me fazer cristão. Simpliciano, não cabendo em si de alegria, foi com ele. Quando assimilou os primeiros mistérios da doutrina, deu, não muito depois, o nome para se regenerar no 385 Lucas 12, 9 e Marcos 8, 38. Santo Agostinho, Confissões. 285 Batismo, causando admiração em Roma e regozijo na igreja. Os soberbos, ao verem o caso, se iraram, rangeram os dentes e se consumiram. Vós, porém, Deus e Senhor, eres a esperança do vosso servo, cui não olhava para vaidades enganosas loucuras 386. Enfim, chegada a hora de fazer a profissão de fé, em Roma, os que se hão de aproximar para receber a graça costumam fazer essa profissão de um lugar elevado em fórmulas fixas e decoradas, na presença do povo fiel. Contou-me Simpliciano que os presbíteros ofereceram a Vitorino para fazê-la à parte, como se costumava permitir a alguns que deixavam antever timidez e vergonha. Mas ele preferiu confessar a sua salvação na presença da plebe santa. Se tinha professoressado publicamente a retórica, apesar de nela não ter ensinado a salvação, que motivo havia para, ao pronunciar as vossas palavras, ter medo do vosso manso rebanho, ele que, ao proferir os seus discursos, não temia as turbas dos insensatos? Quando subiu para dar testemunho da fé, como Teoduso conheciam, unanimemente soltaram, com alarido, o seu nome, em gritos de regozijo. Quem havia ali que o 386 Salmo 39, 5. Santo Agostinho, Confissões. 286 não conhecesse? Ressoou em som reprimido, pela boca de todo o povo delirante de alegria, Vitorino, Vitorino. Ao verem-no, imediatamente o aclamaram com júbilo. Mas logo emudeceram, para o ouvirem com atenção. Vitorino pronunciou, com notável firmeza, a fórmula da verdadeira fé. Todos o desejavam raptar para dentro do coração. Raptaram-no com o amor e a alegria. Estas eram as mãos com que o arrebataram 387.
Underline, 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 underline 03 Alegria do que volta a Deus. Ó Deus tão bom! O que se passa no ser humano, que se regozije mais com a salvação de uma alma desesperada e agora livre de um grande perigo, do que se ele sempre tivesse conservado a esperança acerca dela e fosse menor o perigo? 387 Mário Vitorino, cujas obras se leem em Migne, p. L. T. Sétima, pp. 1308, foi também filósofo. Teve uma estátua em Roma, no Foro de Trajano. Traduziu para o latim a Isagoge, de Porfírio, as Eneadas, de Plotino e as Categorias, de Aristóteles. Escreveu sobre filosofia, retórica e religião. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 287 Mas também vós, ó Pai misericordioso, sentis mais gozo por um só penitente, do que por 99 juécitos, que não precisam da penitência 388. Também nós ouvimos com imenso prazer a alegria do paraçor que conduz aos ombros a ovelha desgarrada 389 ou a da mulher que encontrou a dracma 390, no meio do regozijo dos vizinhos, a repõe nos vossos tesouros. O júbilo da solenidade da vossa morada nos estanca as lágrimas ao lermos que em vossa casa o filho mais novo estava morto e reviveu, tinha perecido e foi em contra do 391. Regozijais-vos em nós e em vossos anjos santifica-os por um amor santo. Vós permaneceis o mesmo 392. Conheceis sempre e do mesmo modo tudo que nem sempre nem da mesma maneira existe. Que é, pois, o que se opera na alma, quando se deleita mais com as coisas encontradas ou reavidas que se tima, do que se as possuísse sempre. Há, na verdade, muitos outros exemplos que o afirmam. Abundam os testemunhos que nos gritam, é assim mesmo. 388 Lucas 15, 7. 389 Confronte com Lucas 15, 4, 6. 390 Confronte com Lucas 15, 8 e 9. 391 Lucas 15, 32. 392 Salmo 101, 28 e Hebreus 1, 12. Santo Agostinho, Confissões. 288 Triunfa o general vitorioso. Mas não teria alcançado a vitória se não tivesse pelejado e, quanto mais grave foi o perigo no combate, tanto maior é o gozo no triunfo. A tempestade arremessa os marinheiros, os ameaçando com o naufrágio, todos empalidecem com a morte iminente 393. Mas tranquilizam-se o céu e o mar e teudos exultam muito, porque muito temeram. Está doente um amigo e o seu pulso acusa perigo. Todos os que o desejam ver curado se sentem simultaneamente doentes na alma. Melhora. Ainda não recuperou as forças ANTIgas e já reina tal júbilo qual não existia ANTs, quando se achava são e forte. Até os próprios prazeres da vida humana não se apossam do coração humano só por desgraças inesperadas e fortuitas, mas por moléstias previstas e voluntariamente procuradas. Não há prazer nenhum no comer e beber, se o incômodo da fome e da sede não precede. Por isto os ébrios costumam tomar certos alimentos salgados, que se lhes torne molesta a sede ardente que se há de transformar em prazer, quando acalmada pela bebida. Está estabelecido que não se entregam imediatamente aos maridos as esposas prometidas, para que o 393 verso de Virgílio. Eneida IV, 644. Santo Agostinho, Confissões. 289 Esposo, no caso de nunca haver suspirado pela esposa, não a venha a ter como coisa desprezível. Isto tanto se verifica na alegria torpe e execranda como no prazer permitido e lícito, na mais sincera e pura amizade, como também naquele que estava morto e revivel, havia perecido e foi achado 394. Por toda parte, uma alegria maior é precedida de uma dor também maior. Porque assim, ó Senhor, Deus meu, quando vós próprio sois a vossa alegria eterna e tudo que está a vossa volta se alegra em vós. Por que é que esta parte das vossas obras oscila em alternativas de queda e de regresso, de ofensas e de reconciliações? Será esta sua condição? Só lhe concedestes isso,
que eu ando das alturas dos céus até aos abismos da terra, do princípio ao fim dos séculos, do anjo ao mais pequenino verme, do primeiro ao último movimento, dispunhais todas as variedades de bens e todas as vossas obras justas no seu lugar e as termináveis no seu respectivo tempo? Ai de mim! Quão alto sois nas alturas e quão pérreo fundo nos profundos abismos! Nunca vos apartais de nós, e contudo, com que dificuldade nos voltamos para vós. 394 Lucas 15, 32. Santo Agostinho, Confissões. 290 _______04 O regozijo da Igreja. Eia, Senhor, agi, despertai-nos e chamai-nos. Vinde abrasar-nos e arrebatai-nos, inflamai-nos, enchei-nos de doçura. Amemos, corramos. Não são muitos os que, de um tártaro de cegueira mais profundo que o de Vitorino, se voltam para vós, se aproximam e, recebendo a luz, se veem iluminados? E, no caso de receberem essa luz, não é verdade que recebem igualmente de vós o poder de se fazerem vossos filhos 395? Mas, se eles são menos conhecidos no mundo social, até as pessoas que os conhecem já se alegram menos. Com efeito, quando a alegria invade a muitos, o gáudio é mais abundante em cada um, pois se aquecem e se inflamam uns aos outros. Depois, os que são conhecidos de muita gente RR sem influência na salvação de muitos e caminham adiante, seguidos de numerosas pessoas. Por isto, dão também 395 confronticom. João 1, 9 e 12. Santo Agostinho, Confissões. 291 Grande alegria aos que os precederam. Não se regozijam só consigo. Mas, longe de mim pensar que no vosso tabernáculo se recebem os ricos de preferência aos pobres ou os abris de preferência aos desprezados, porque escolhestes o fraco segundo o mundo, para confundir de o forte, que olhestes o vil deste mundo, o desprezível e o que não é nada para destruirdes o que é 396. Contudo, o menor dos vossos apóstolos 397, por cuja língua fizeste ressoar estas palavras, quando fez passar, sob o jugo de Cristo, o procônsul Paulo, cuja soberba ateu pela força e o transformou em súdito do grande rei, gostou de se chamar também Paulo em vez do antigo Saulo, por ser tão grande a vitória brilhantemente alcançada 398. Com efeito, o adversário é mais completamente vencido naquele em quem ele domina com mais império e por meio do qual retém maior número de sequazes. Por isto, o inimigo segura com mais força os soberbos por meio do nome da nobreza e, por intermédio destes, a outros muitos pelo título da autoridade. 396 1 Coríntios 1, 27. 397 São Paulo, 1 Coríntios 15, 9398 Atos 13, 7 e 12. Santo Agostinho, Confissões. 292 Ora, quanto mais favorável era a opinião que havia do coração de Vitorino, espécie de reduto inexpugnável que o demônio tinha ocupado, e da língua, dardo comprido e agudo com que dera morte a muitas almas, tanto mais superabundantemente deviam exultar os vossos filhos, ao verem que o nosso rei agrilhoara o FORT 399 e que os seus vasos roubados se tinham purificado e acondicionado à vossa honra, tornando-se úteis ao Senhor para toda boa obra 400. Underline, 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 underline 05 A luta das vontades. Logo que o vosso servo Simpliciano me contou tudo isto de Vitorino, imediatamente ardi em desejos de imitá-lo. De fato, toda a sua narração tinha este mesmo fim em vista. Porém, quando depois acrescentou que nos tempos do imperador Juliano tinha sido promulgada uma lei proibindo aos cristãos ensinarem literatura e oratória, lei que Vitorino abraçou, preferindo assim abandonar antes a escola dos paladores do que a vossa palavra, com 399 confronte com Mateus 12, 29. 402 Timóteo 2, 21. Santo Agostinho, Confissões. 293 Que tornais eloquentes as línguas das crianças 401. Parece-me que Vitorino era tão corajoso como feliz, por ter encontrado ocasião propícia para se entregar a vós. Por isto, eu suspirava, atado,
não pelas férreas correntes de uma vontade alheia, mas pelas minhas, também de ferro. O inimigo dominava o meu querer e dele me forjava uma cadeia com que me apertava. Ora, a luxúria provém da vontade perversa. Enquanto se serve a luxúria, coene traz-se o hábito e, se não se resiste a um hábito, origina-se uma necessidade. Era assim que, por uma espécie de anéis entrelaçados a duas, por isso lhes chamei corrente, me segurava a pé irritado em dura escravidão. A vontade nova, que começava a existir em mim, a vontade de vos honrar gratuitamente e de querer desfrutar de vós, ó meu Deus, único continentamento seguro, ainda não se achava apta para superar a outra vontade, fortificada pela concupiscência. Assim, duas vontades, uma concupiscente e outra dominada, uma carnal e outra espiritual, batalhavam mutuamente em mim. Discordando, dilaceravam minha alma. 401 Sabedoria 10, 21. Santo Agostinho, Confissões. 294 Por isto, compreendia, por experiência própria, o que tinha lido. Entendi agora como a carne tem desejos contra o espírito e o espírito os tem contra a carne. 402. Eu, na verdade, vivia em ambos, na carne e no espírito. Vivia, porém, mais naquele que aprovava em mim, no desejo do espírito contra a carne, do que no outro que em mim condenava, no desejo da carne contra o espírito. Com efeito, neste, já não era eu quem vivia, visto que em grande parte, o sofria mais contra a vontade do que o praticava de livre arbítrio. Mas enfim, o hábito, que combatia tanto contra mim, provinha de mim, porque, com atos da vontade eu chegava onde não queria. E quem poderá protestar legitimamente, quando um castigo justo persegue o pecador? Eu já não tinha aquela desculpa pela qual, ordinariamente, me parecia que, se ainda não desprezava o moenido para vos servir, era porque tinha uma luz incerta de verdade. Já não tinha essa desculpa, pois a luz também já era certa para mim. Porém, ainda ligado à terra, recusava alistar-me no vosso exército e temia tanto me ver livre de todos os impedimentos como se receasse ficar preso. 402 Gálatas 5, 17. Santo Agostinho, Confissões. 295 Semelhante ao que dorme em um sonho, me sentia docemente oprimido pelo peso do século. Os pensamentos com que em vós meditava pareciam-se com os esforços daqueles que desejam despertar, mas que, vencidos pela profundeza da sonolência, de novo mergulham no sono. Não há ninguém que queira dormir sempre. A sã razão de todos concorda que é preferível estar acordado. E, contudo, quando o torpor torna os membros pesados, retarda-se, na maioria das vezes, a hora de sacudir o sono e vai-se continuando, de boa vontade, a prolongá-lo até ao aborrecimento, mesmo depois de haver chegado o tempo de levantar. Também eu estava certo de que o se entregar ao vosso amor era melhor do que ceder ao meu apetite. Mas o primeiro me agradava e me vencia e o segundo me aprazia e me encadeava. Não tinha, por isso, nada que vos responder, quando me dizíeis, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. 403. Mostrando-me vós, por toda parte, que faláveis verdade, eu, que já estava convencido, não tinha absolvo. 403 Efésios 5, 14. Santo Agostinho, Confissões. 296 Tamente nada que vos responder, senão palavras preguiçosas e sonolentas. Um instantinho esperai um momento. Mas este instante não tinha fim e este esperai um momento ia se prolongando. Deleitava-me com a vossa lei segundo o meu ser interior, mas em vão, porque em meus membros outra lei repugnava a lei do meu espírito e me mantinha cativo na lei do pecado que está em meus membros. 404. Com efeito, a lei do pecado é a violência do hábito, pela qual a alma, mesmo contrafeita, é arrastada e presa, mas merecidamente, porque, querendo, se deixa escorregar a miserável de mim. Quem me livrará deste corpo mortal, senão a vossa graça, por Jesus Cristo nosso Senhor? 405_______06 Narração de Ponticiano.
Contarei agora e confessarei, ó Senhor, meu Ampa, R.O., para a glória do vosso nome, Redentor 406, como me 404 Romanos 7, 2. 405 Romanos 7, 22, 25. Santo Agostinho, Confissões. 297 Arrancastes dos laços do desejo carnal, a que estava tão estreitamente preso. Levava a vida do costume, numa ansiedade crescente, suspirando todos os dias por vós e frequentando a vossa igreja por todo o tempo que me deixavam livres negócios sob cujo peso gemia. Morava comigo Alípio, desonerado do cargo de juiz, depois de ter sido assessor pela terceira vez, esperando oportunidade de vender de novo as consultas, como eu vendi a arte da eloquência, se aqui, pelo ensino, a podemos transmitir 407. Nebrídio, porém, havia cedido a nossa amizade, vindo substituir, nas aulas, a Verecundo, o nosso mais íntimo amigo, cidadão milanês e gramático, que, com grande instância, desejava e em nome da amizade pedia, que um de nós lhe prestasse a ajuda de que tanto carecia. Portanto, não foi o desejo das comodidades que atraiu para este ofício Nebrídio, pois poderia, se quisesse, tirar mais rendimento das suas letras, mas, como amigo tão doce e aprazível, não quis, por dever de bem a 406 Salmos 53, 8 e 18, 15. 407 Segundo o platonismo, ensinar a trazer à flor da alma conhecimentos que nela jaziam adormecidos. Esta doutrina influía na teoria agostiniana da reminiscência e da iluminação divina. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 298 Volência, desprezar o nosso pedido. Procedia, porém, com a maior prudência, tendo cuidado de não se fazer seu conhecido dos grandes segundo este mundo. Evitava, no trato com eles, toda a inquietação do espírito, que queria conservar livre e desocupado, com o maior número de horas possível para indagar, ler ou ouvir ser lido qualquer coisa da sabedoria. Ora, um dia, não me recordo por que é que Nebrídio se achava ausente, um tal Ponticiano, nosso coêmio patriota, como africano que era, que no palácio desempenhava um cargo elevado, veio à nossa casa nos visitar, a mim e a Alípio. Já não sei o que nos queria. Sentamo-nos para conversar. Por acaso, viu, em cima da mesa de jogo que estava diante de nós, um códice. Pegou-o, o abriu e inesperadamente encontrou as epístolas do apóstolo São Paulo. Imaginara que era algum dos livros cujo estudo me atarefava. Então, sorriu para mim e, felicitando-me, admirou-se de ter encontrado em frente de meus olhos este livro e só este livro. Ponticiano era um cristão fiel que muitas vezes se prostrara diante de vós, ó meu Deus, na igreja, em fr e quente e longa oração. Declarei-lhe que todo o meu maior cuidado ia para aquela Bíblia. Santo Agostinho, Confissões. 299 Assim nasceu a conversa de Ponticiano acerca de Antão, monge do Egito, cujo nome resplandecia notoriamente entre vossos servos, mas que, até aquela hora, nos era desconhecido. Quando reparou nisto, se alongou na conversa. Sugeria-nos um homem tão grande, para nós 10 conhecido e estranhava a nossa ignorância. Ouvíamos estupefatos, as vossas maravilhas tão autênticas, tão recentes e quase contemporâneas, realizadas na verdadeira fé, na Igreja Católica. Todos nos admirávamos, nós, por serem estas coisas tão grandes e ele, por nunca as termos ouvido. Daqui, passou a conversa à multidão de mosteiros, aos bons costumes que recendiam o vosso suave perfume e enfim, aos férteis desertos do ermo. Tudo isto ignorávamos absolutamente. Havia mesmo em Milão, fora das muralhas, um mosteiro cheio de santos religiosos, sob a tutela de Ambrósio e nós sem o sabermos. Ponticiano prosseguia, continuando sempre a falar e nós todos atênitos em silêncio. Passou a nos contar que, um dia, não sei quando, ele e 3 camaradas saíram, creio que em Tréveres, a passear pelos jardins contíguos às muralhas. Era depois do meio, Santo Agostinho, Confissões. 300 dias e o imperador 408 se achava absorvido nos jogos circenses. Por acaso,
caminhando afastados em grupos de dois, um com Ponticiano e, do mesmo modo, os outros, tomaram por caminhos diferentes. Ora, estes últimos arrancam uma cabana onde habitavam os vossos servos, pobres em espírito, de quem é o reino dos céus 409. Encontraram lá um códice onde estava escrita a vida de Antão 410. Um deles começa a lê-la. Principia a admirar-se, a abrasar-se e enquanto lia, pensava em abraçar tal vida e servir-vos, abandonando a milícia do século. Pertenciam ao nome RO dos chamados agentes de negócios, do imperador. Então, de repente, cheio de saênito amor e salutar confusão, irado consigo mesmo, pousou os olhos no amigo e lhe disse, peço-te que me digas, o de pretendemos nós chegar com todos estes trabalhos? Que bus amos? Por que razão militamos? Que esperança maior podemos conceber no palácio, do que sermos val-e-dus do imperador? Mas, para isto, quanta incerteza e quantos perigos! Quantos perigos para chegar a um PE 408 Valentiniano II. Morreu assassinado, 371-392. N do T, 409 Mateus 5, 3-410 trata-se da vida de Santo Antão escrita em grego por Santo Atanásio, bispo de Alexandria, a qual em 371, foi traduzida para o latim por Evagrio. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 301 Rigo ainda maior? E quando lá chegaremos nós? Porém, se eu quiser ser amigo de Deus 411, posso sê-lo desde já, imediatamente. Disse estas palavras, e agitado, exaltado por aquela gestação de vida nova, lançou de novo os olhos ao livro. Lia e se transformava interiormente, onde só vós o víeis. O pensamento lhe fugia deste mundo, como logo se enlutou. Ao ler, revolveram-se-lhe as ondas do coração. Ciene-tiu, de vez em quando, frêmitos, viu a melhor decisão a tomar e, resolvido a segui-lo, disse, já todo vosso, para o amigo, já rompi com todas as nossas esperanças. Decidi servir a Deus. Entro para o seu serviço, nesta hora e neste lugar. Se não tens força para me imitares, não me sejas contrário. Respondeu o outro que também queria se juntar com o companheiro a tão grande prêmio em tão grande combate. E ambos, já vos SOS, edificavam, com capital suficiente, uma torre de salvação 412, deixando tudo o que possuíam para vos seguir. Então, Ponticiano e o que com ele passeava pelas outras partes do jardim foram procurar luz. Chegaram ao 411 Judite 8, 22 e Tiago 2, 23. 412 confronte com Lucas 14, 28. Santo Agostinho, Confissões. 302 lugar onde se encontravam e avisaram-nos para que voelitassem, pois já entardecia. Mas eles, contando a sua resolução, o propósito e o modo como tal vontade havia sido neles e se enraizara, pediram que os não molestassem, caso recusassem juntar-se-lhes. Estes, porém, sem mudarem de vida, choraram-se a si mesmos, como referia Ponticiano. Felicitaram-nos piamente, encomendaram-se às suas orações, e arrastando o coração pela terra, afastaram-se para o palácio. Os outros dois, fixando seus corações no céu, ficaram na cabana. Ambos tinham noivas. Que eu ando estas, depois, souberam de tal resolução, consagraram-vos também à virgindade. Underline, 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 underline 07 Reação de Agostinho. Isto me contava Ponticiano. Mas vós, Senhor e quanto ele falava, fazíeis-me refletir sobre mim mesmo, tirando-me da posição de costas em que me tinha posto para eu próprio não poder me ver. Colocáveis-me perante o meu rosto, para que visse como andava torpe, disforme, sujo, manchado e ulceroso. Via-me e horrorizava-me, mas não tinha por onde fugir. Santo Agostinho, Confissões. 303 Todas as vezes que me esforçava por afastar essa vista, Ponticiano avançava sempre na narrativa.
Coloca vez-me a mim mesmo diante de mim e arremessáveis-me para a frente dos meus olhos, para que, encontrando a minha iniquidade, a odiasse. 4:13. Conhecia-a, mas fingia que não a havia, procurando esquecê-la. Mas quanto mais ardentemente amava aquele Vens 4:14, de quem ouvia contar salutares exemplos, pois se entregaram todos a vós para os curardes, tanto mais execravelmente me odiava, ao me comparar com eles. Com efeito, já tinham decorrido muitos anos, talvez uns 12, desde o ano 19º da minha idade em que me apaixonei pelo estudo da sabedoria, ao ler o Hortêncio de Cícero. Eu ia adiando a hora de desprezar a felicidade terrena, para me entregar à busca da sabedoria, cuja investigação, para não falar já da sua descoberta, deve-se antepor aos tesouros encontrados, aos reinos do mundo e enfim, aos prazeres corporais, que, a um aceno, afluíam à minha volta. Eu, jovem tão miserável, sim, miserável desde o despertar da juventude, tinha-vos pedido a castidade. 413 Salmo 35, 3. 414, confira capitão ANT. Os jovens que se fizeram eremitas. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 304 Nestes termos, dai-me a castidade e a continência, mas não m'a deis já. Temia que me ouvisseis logo e me curasseis imediatamente da doença da concupiscência, que antes preferia suportar que extinguir. Tinha andado por maus caminhos em sacrílega superstição, não que estivesse certo dela, mas porque a NT punha outras verdades que não procurava com piedade e combatia hostilmente. Julgava que o motivo por que adiava de dia para dia 415 o desprezo da esperança do século e o seguir-vos só a vós era porque não me aparecia nada certo por onde dirigisse o meu trajeto. Veio então o dia em que me vi todo nu, sob as repreensões da consciência. Onde está a tua palavra? Não dizias que era por causa da incerteza da verdade que não atiravas fora o fardo da tua vaidade? Já tens a certeza e ainda carregas teu fardo, quando outros, que não se mataram de tanto procurá-la, nem meditaram 10 anos ou mais em tais assuntos, recebem asas nos seus ombros mais livres. Assim me roia interiormente, confundindo-me com horrível e acentuada vergonha, enquanto o Ponticiano fala. Fim da conversa e alcançando o fim a que viera, para a R. 415 Eclesiástico 5, 8. Santo Agostinho, Confissões. 305 Tiu. E eu voltei a mim. O que não proferi contra mim mesmo? Com que açoites de palavras não flagelei a alma, pearra que seguisse o impulso que eu dava para ir atrás de vós? Mas ela, renitente, recusava sem se desculpar. Teus os argumentos estavam desfeitos e refutados. Só ficara nela um mudo temor. A alma tinha medo, como da morte, de ser desviada da corrente do vício em que ia apodrecendo mortalmente. Underline, 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 underline 08 no Jardim de Milão. Luta espiritual. Então, no meio daquela grande luta que, na minha casa interior, no meu quarto, o coração, violentamente tinha travado contra a alma, precipitou-me sobre Alípio exclamando, perturbado no rosto e no espírito, por que sofremos? Que significa o que acabas de ouvir? Os ignorrantes se levantam e arrebatam o céu 416 e nós, com doutrinas insensatas, eis como nos revolvemos na carne e no sangue. Teremos vergonha de segui-los, porque nos PR 416 confronte com Mateus 11, 12. Santo Agostinho, Confissões. 306 Cederam e não nos envergonhamos secuir de não segui-los. Tais foram algumas das palavras que disse. A turbação arrancou-me de Alípio. Ficou calado e atônito, a olhar-me, por eu falar de um modo insólito. A fronte, as faces, os olhos, a cor, o timbre da voz descreviam mais o estado da minha alma, do que as palavras que proferia. Havia um pequeno jardim no alojamento que vamos, bem como o resto da casa, pois o hospedeiro, o dono, não a habitava. Para lá me levará o tumulto do meu peito, onde ninguém era capaz de evitar a ardente luta que eu travara comigo e que se prolongaria até se resolver o assunto, conforme vós sabíeis e eu ignorava.
esta a loucura seria salutar e esta morte, vivificante. Eu sabia o que tinha de mal e ignorava o bem que havia de ter pouco tempo depois. Afastei-me para o jardim e Alípio seguiu-me, passo a passo. Mesmo com ele presente, a minha solidão continuava. Como me havia ele de deixar, naquele estado? Sentamo-nos o mais longe possível da casa. Eu rangi em espírito, irando-me com turbulentíssima indignação, por não poder seguir o vosso agrado e aliança, ó meu Deus, pela qual todos os meus ossos se elem a Santo Agostinho, confissões. 307 vão erguendo-vos louvores até ao céu. Para lá chegar não se vai de navio, de carro ou a pé, nem sequer para andar o caminho que tinha percorrido desde casa ao lugar onde estávamos sentados. Com efeito, não só o ir ao céu, mas também o atingi-lo não são mais que o querer ir, mas um querer forte e total, não uma vontade tíbia que anda e desanda daqui para ali, que luta consigo mesmo erguendo-se num lado e caindo no outro. Enfim, naquelas hesitações causadas pela dúvida, fazia os gestos que costumam fazer as pessoas que riem e não podem ou porque não possuem membros ou porque os têm ligados com correntes, debilitados pela fraqueza ou de qualquer modo impedidos. Agarrei o cabelo, feri a fronte, apertei os joelhos e os dedos entrelaçados. Fiz todos estes gestos porque quis. Poderia, porém, querer e não os fazer, se a flexibilidade dos membros não me obedecesse. Fiz, portanto, muitos movimentos, quando o querer não era o mesmo que o poder. Não fiz o que incomparavelmente desejava muito mais, apesar de o poder fazer logo o que quisesse, porque, para o querer, basta querer sinceramente. Santo Agostinho, Confissões. 308 ora, aqui a faculdade de poder se identificava com a vontade, o querer já era praticar. E, contudo, não acontecia assim, porque o corpo, movendo ao mínimo sinal os membros, obedecia mais facilmente à vontade fraquíssima da alma, do que a própria alma obedecia a si mesma para efetuar a sua grande vontade, só com a vontade. ________________ 09 A vontade em guerra. De onde vem este prodígio? Qual o motivo? Fazei que brilhe a vossa misericórdia e eu pergunte, pois talvez possam me responder os castigos sombrios das pessoas e as tenebrosíssimas desolações dos filhos de Adão. De onde provém este prodígio? Qual a causa? A Elima ordena ao corpo e este imediatamente lhe obedece. A alma dá uma ordem a si mesma e resiste. Ordena a alma a mão que se mova e é tão grande a facilidade que uma dado mal se distingue da execução. E a alma é alma e a mão é corpo. A alma ordena que a alma queira, sendo a mesma alma, não obedece. De onde vem este prodígio? Qual a razão? Repito, a alma ordena que queira, porque Santo Agostinho, Confissões. 309 Se não quisesse não mandaria, e não executa o que lhe manda. Mas não quer totalmente. Portanto, também não ordena terminantemente. Manda na proporção do querer. Não se executa o que ela ordena enquanto ela não quiser, porque a vontade que manda que seja vontade. Não é outra alma, mas é ela própria. Se não ordena na mente, logo não é o que manda, pois, se a vontade fosse plena, não ordenaria que fosse vontade, porque já o era. Portanto, não é prodígio nenhum em parte querer e em parte não querer, mas doença da alma. Com efeito, esta, sobrecarregada pelo hábito, não se levanta totalmente, apesar de socorrida pela verdade. São, pois, duas vontades. Porque uma delas não é completa, encerro que falta a outra. _______________ 10 contra os maniqueístas. Desapareçam, ó meu Deus, da vossa face, como vãos faladores e sedutores do espírito, os que, ao observarem a deliberação das duas vontades, afirmam que temos duas almas de naturezas diferentes, uma boa e outra má. Santo Agostinho, Confissões. 310 Ora esses tais são realmente maus, ao seguirem esta má doutrina. Só serão bons quando sentirem a verdade e consentirem com a verdade,
para que o vosso apóstolo lhes possa também dizer, outrora fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. 4:17. Porém, enquanto quiserem ser luz neles mesmos e não no Senhor, julgando que a natureza da alma é a mesma que a de Deus, vão se fazendo trevas cada vez mais densas. Com efeito, na sua repugnante arrogância, afastaram-se para mais longe de vós, verdadeira luz que ilumina toda pessoa que vem ao mundo. 4:18. Reflete no que afirmais e corai de vergonha. APR o Shimai vos dê ele para serdes iluminados e os vossos rostos não serão cobertos de confusão. 4:19. Quando eu deliberava servir já ao Senhor meu Deus, como há muito tempo tinha proposto, era eu o que queria e era eu o que não queria. Era eu. Nem queria, nem deixava de querer inteiramente. Por isto me digladiava, rasgando a mim mesmo. Esta destruição se operava, é certo, contra a minha vontade, porém não indicava a natureza de uma alma. 417 Efésios 5, 8. 418 João 1, 9. 419 Confronte com o Salmo 33, 6. 6. Aproxime-se dele e ilumine-se e vosso rosto não ficará envergonhado. Santo Agostinho, Confissões. 311 Estranha, mas o castigo da minha própria alma. Era o pecado. 420, que habitava em mim e não eu quem moaflig em castigo de um pecado cometido com mais liberdade por ser filho de Adão. Se houvesse, portanto, tantas naturezas contrárias quantas as vontades que em nós se debatem, haveria não duas, mas maior número de naturezas. Se alguém hesita em ir a uma das ridículas reuniões dos maniqueístas ou ao teatro, logo aqueles gritem, eis duas naturezas, uma boa, que o atrai para cá e outra má, que o afasta. Que outra origem pode ter esta indecisão de vontades contrárias entre elas? Eu, porém, pela minha parte, digo que ambas são más, tanto aquela que o arrasta para eles, como a outra que leva ao teatro. Mas ele só tem como boa vontade que conduz às suas reuniões. Então, suponhamos que um dos nossos delibere e flutua entre duas vontades discordantes entre elas, se há de ir ao teatro ou à nossa igreja. Não flutuarão os maniqueístas na resposta que hão de dar? Ou hão de confessar o que não querem, que a vontade boa é que o conduz à nossa igreja, aonde se dirigem 420 Romanos 1, 17. Santo Agostinho, Confissões. 312 Os que já foram embebidos e ligados pelos sacramentos ou então hão de julgar que numa só pessoa combatem duas naturezas e duas almas mais. Portanto, será falso o que costumam dizer, que há uma natureza boa e outra má. Ou se hão de voltar, enfim, para a verdade, sem poder deixar de afirmar que, quando se delibera, a alma é uma só, hesitante entre diversas vontades. Logo, admitendo eles que duas vontades combatem numa só pessoa, nem por isto afirmam que combatem duas almas contrárias, uma boa e outra má, formadas de duas substâncias contrárias e de dois princípios também contrários. Vós, Deus verdadeiro 4:2:1, os reprovais, arguis e convenceis, uma vez que o mesmo acontece em vontades diferentes, ambas mais, como, por exemplo, quando alguém delibera se há de assassinar alguém com veneno ou com um punhal, se há de assaltar esta ou aquela propriedade alheia quando não pode apanhar ambas, se há de se vir do dinheiro para comprar o prazer luxurioso ou servá-lo na avareza, se há de ir ao circo ou a teatro, se acontecer de serem no mesmo dia. 421 João 3, 33 e Romanos 3, 4. Santo Agostinho, Confissões. 313 Acrescenta uma terceira deliberação, se há de ir roubar a casa alheia havendo para isso oportunidade. Ajunto uma quarta incerteza, se há de cometer adultério patenteando-se com isto, simultaneamente, a possibilidade. Ora, se todas estas hipóteses se realizassem num dado momento e com igual ânsia se desejassem todas, coisa que de modo algum pôde acontecer ao mesmo tempo, despedaçariam a alma numa luta de quatro vontades ou mais ainda, pois é muito grande a abundância dos objetos apetecidos. Contudo, eles, os maniqueístas, não têm o costume de afirmar que haja tão grande multidão de substâncias diversas.
O mesmo acontece nas vontades boas. Com efeito, pergunto-lhe se é bom deleitar-me com a leitura do apóstolo, se é bom deleitar-me com o canto moderado de um salmo ou se é bom comentar o Evangelho. A cada uma destas perguntas, responderão, é bom. Mas se Teudas nos agradassem igualmente e ao mesmo tempo, não atormentariam já estas diversas vontades o coração humano, enquanto delibera qual delas preferentemente deve abraçar? E todas são boas e lutam mutuamente até que Santo Agostinho, Confissões 314 se tome uma resolução para a qual a vontade, que antes se dividia, se volte inteiramente, já unificada. Assim também, quando a eternidade deleita a parte superior e o desejo pelo bem temporal retém a parte inferior, é a mesma alma que, sem vontade plena, quer uma ou outra coisa. Por isto, se despedaça em penosas dores enquanto pela verdade prefere a eternidade e pelo hábito não quer desprezar o desejo pelo bem temporal. Underline, 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 underline 11 O espírito e a carne. Últimas lutas. Assim sofria e me atormentava, acusando-me muito mais asperamente que de costume, rolando-me e revolvendo-me nas minhas correntes até que totalmente estalassem, pois só tenuemente estava atado a elas. Mas enfim, ainda estava preso. E vós, ó Senhor, insistia nos reconditos do meu coração. Com severa misericórdia, duplicáveis os açoites do temor e da vergonha, para eu não afrouxar e para eu partir as pequenas e leves correntes que tinham ficado, a fim de não se robuste que rende novo, prendendo-me mais tenazmente. Santo Agostinho, Confissões 315 dizia dentro de mim, vai ser agora, agora mesmo. E pelas palavras caminhava para a decisão final. Estava a ponto de cumpri-la e não a cumpria. Já não recaía nas antigas paixões, mas estava próximo delas e as respirava. Ao mesmo tempo, me esforçava por chegar a uma decisião. Faltava pouco, sim, faltava pouco. Já quase a atingia e segurava. Mas ainda não estava lá nem a tocava, nem a alcançava, hesitando em morrer na morte ou viver na veída. A paixão, arraigada em mim, me dominava mais do que o bem, cujo hábito desconhecia. Ao passo que se veia aproximando o tempo em que devia me transformar noutra pessoa, maior era o horror que me incutia. Mas este não me repelia para trás nem me desencaminhava. Simplesmente me mantinha indeciso. Retinham-me preso bagatelas de bagatelas, vaidades de vaidades, minhas velhas amigas, que me sacudiam a veste carnal e murmuravam baixinho, então, dizem-nos. Daqui por diante, nunca mais estaremos contigo. Desde agora, nunca mais te será lícito fazer isto e aquilo, e que coisas, ó meu Deus, que pensamentos me sugeriam as vaidades no que eu chamei isto ou aquilo. Santo Agostinho, Confissões 316 Que a vossa misericórdia os afaste da alma do vosso servo. Que imundices me sugeriam, que indecências. Dúzia, se já menos de metade o número de vezes em que lhes dava ouvidos. Já as vaidades não me contradiziam abertamente, dei frente, mas, como que a segredar-me pelas costas, espicaçavam-me furtivamente para que olhasse para trás quando procurava afastar-me. Contudo, faziam-me retardar, por duvidar arrancar-me e desfazer-me delas, para saltar aonde me chamavam enquanto o hábito violento me rosnava, julgas que poderás passar sem elas. Mas o hábito já me dizia isto com voz muito débil. Do lado para onde voltava o rosto e por onde temia para cessar, se abria diante de mim a casta dignidade da continência, serena, sem alegria desordenhada. Convidava-me, me acariciando honestamente, para que viesse sem receios. Estendia-me as mãos piedosas e cheias de rebanhos de boas obras para me receber e me abraçar. Junto dela, quantos meninos, donzelas, numerosa juventude, todas as idades, viúvas venerandas, virgens idosas. Em nenhuma delas era estéril a mesma continência, senão Mãe F. Santo Agostinho, Confissões 317 Cunda de filhos gerados nas alegrias de vós, esposo e Senhor. Ria-se de mim com ironia animadora, como que a dizer,
Então, não poderás fazer o que estes e estas fizeram? É, porventura, por eles mesmos que estes podem fazê-lo? Não é por virtude de seu Deus e Senhor? Foi o Senhor seu Deus quem me entregou a eles. Por que te apoias em ti, ficando assim instável? Lança-te nele e não temas. Ele não fugirá de ti, tu não cairás. Lança-te confiadamente ele, recebendo-te, curar-te-á. Estava todo envergonhado porque ainda ouvia os murmúrios daquelas bagatelas e ficava suspenso na dúvida. De novo, a castidade parecia-me dizer: sê surdo às tentações imundas dos teus membros na terra, para os mortificares. Narram-te deleites, mas estes não são segundo a lei do Senhor teu Deus. Esta controvérsia em meu coração era apenas eu a lutar comigo mesmo. Entretanto, Alípio, fixo a meu lado, aguardava, silencioso, o desenlace desta insólita agitação. Santo Agostinho, Confissões. 318-12 A conversão. Quando, por uma análise profunda, arranquei do mais íntimo toda a minha miséria e a reuni perante a via excitado meu coração, levantou-se enorme tempestade que arrastou consigo uma chuva torrencial de lágrimas 422. Para derramá-las todas com seus gemidos, afastei-me de Alípio, porque a solidão representava-se-me mais acondicionada ao choro. Retirei-me o suficiente para que a sua presença não pudesse me ser pesada. Eis em que estado me encontrava. Alípio bem o adivinhou, porque lhe disse, julgo eu, qualquer coisa em que se descortinava o tom pesado que o choro imprimia ao timbre da voz. Tinha-me então erguido. Alípio, no auge do assombro, ficou imóvel no lugar onde estivéramos. Retirei-me, não sei como, para debaixo de uma figueira e larguei as rédeas ao choro. Prorromperam em rios de lágrimas os meus olhos. Este sacrifício era-vos agradável. Dirigi-vos muitas PR 422. Esta luta interior se repete na história íntima dos convertidos. Assim o confessa um deles, o holandês Meir de Walcheren, discípulo de Leon Bloys, que lhe prefaciou o livro Nostalgia de Deus. Escreveu ele: lemos as confissões de Santo Agostinho e me surpreende ver que este santo, antes de encontrar a alta paz da fé, passou pelas mesmas angústias e as mesmas dúvidas que torturam tão atrozmente a mim, um homem moderno, confronte com Nostalgia de Deus, N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 319 Guntas, não por estas mesmas palavras, mas por outras de mesmo teor, e vós, Senhor, até quando? Até quando continuareis irritado? 423. Não vos lembreis das minhas antigas iniquidades? 424. Senti ainda que elas me prendiem. Soltava gritos lamentosos. Por quanto tempo andarei a clamar, amanhã, amanhã? Por que não há de ser agora? Por que o fim das minhas torpezas não há de vir já, nesta hora? Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que, de súbito ouço uma voz vinda da casa próxima. Não sei se era de menino, se de menina. Cantava e repetia frequentes vezes, pegue e leia. Pegue e leia. Imediatamente, mudando de semblante, comecei com a máxima atenção a considerar se as crianças tinham ou não o costume de cantarolar esta canção em alguma das brincadeiras. Vendo que em parte nenhuma a tinha ouvido, reprimi o ímpeto das lágrimas e me levantei, me convencendo de que Deus só me mandava uma coisa. 423 Salmo 6, 424 Salmo 78, 8. Santo Agostinho, Confissões. 320 Abrir o Códice 425 e ler o primeiro capítulo que encontra esse. Tinha ouvido que então, assistindo, por acaso, a uma leitura do Evangelho, fora por ela advertido, como se essa passagem que se lia lhe fosse dirigida pessoalmente: vai, vende tudo o que possuis, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me 426. Com este oráculo, se converteu a voz. Abalado, voltei onde Alípio estava sentado, pois eu tinha colocado lá o livro das epístolas do apóstolo, com a N do de lá me levantei.
Agarrei-o, abri-o e li em silêncio o primeiro capítulo em que pus os olhos. Não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus cr isto e não procureis a satisfação da carne com seus apetites 4:2-7. Não quis ler mais, nem era necessário. Apenas assim acabei de ler estas frases, penetrou-me no coração uma espécie de luz serena e todas as trevas da dúvida fugiram. 425 Abrir o códice, refere-se ao livro das Epístolas de São Paulo, como explica depois. N. do T. 426 Mateus 19, 21 427 Romanos 13, 13. Santo Agostinho, Confissões. 321 Então, marcando a passagem com o dedo ou com outro sinal qualquer, fechei o livro. Já com o rosto tranquilo, mostrei-o a Alípio. Por sua vez, ele também me revelou tudo que nele se passará e que eu ignorava. Pediu-me que lhe mostrasse a passagem lida por mim. Indiquei-olha e ele prosseguiu, ultrapassando o que eu tinha lido. Eu ignorava, porém, o texto seguinte, que era este: recebei ao fraco na fé 4:2-8. Alípio aplicou-o a ele próprio e me mostrou. Com tal advertência, firmou-se no desejo e bom propósito, perfeitamente de acordo com os seus costumes regrados, que, desde há muito tempo, o distanciavam enormemente de mim. Sem nenhuma hesitação turbulenta, juntou-se a mim. Fomos nos encontrar em seguida com minha mãe e lhe declaramos o sucedido. Ela rejubilou. Contamos-lhe como o caso se passou. Exultou e triunfou, bem dizendo: Vos, Senhor, que sois poderoso para fazer todas as coisas mais superabundantemente do que pedimos ou tendemos 4:2-9. Bem dizia-vos porque via que, em mim, lhe tinhais concedido muito mais do que ela costumava pedir, com tristes e lastimosos gemidos. 428 Romanos 14, 429 Efésios 3, 20. Santo Agostinho, Confissões. 322 De tal forma me convertestes a vós que eu já não procurava esposa, nem esperança alguma do mundo, mas permanecia firme naquela regra de fé em que tantos anos antes me tinhas mostrado a minha mãe 430. Transforma-estes a sua tristeza numa alegria muito mais fecunda do que ela desejava e muito mais querida e casta do que a que podia esperar dos netos nascidos da minha carne. Underline, 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 underline 430 Confronte com o livro 3º, capítulo 11. M. do T.